Olá, nação de empreendedores e empresários. Estamos começando mais um Pode Empreender e hoje eu estou aqui com o meu amigo, pastor, ele que é pastor da Videira, Buriti, e é sócio da Propósito Bank, pastor Rafael Almeida. Seja muito bem-vindo, pastor. Eu que agradeço o convite, obrigado, uma honra poder falar. Sempre que tem alguém para me ouvir, eu quero falar. Tenho muito a dizer e sempre que o Senhor me use para gerar fé no coração de todos. Excelente. E você que está nos acompanhando, se você ainda não segue, comece a nos seguir aí no Alô TV Brasil. E é um minutinho só, a gente vai faturar e já volta já com o primeiro bloco. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Estamos de volta com o Pode Empreender, o programa que foi criado, o podcast, para te ajudar, para te incentivar, te motivar, te impulsionar, gerar fé no seu coração e dizer para você sempre, pode empreender. E hoje eu estou aqui com meu grande amigo, ele que é pastor da Videira Buriti, pastor Rafael Almeida, ele que é sócio da Propósito Bank, já foi meu pastor também, né, pastor? Amém. E eu o privilégio foi todo meu, pode ter certeza. Amém. Já me ajudou muito, já contribuiu muito para a minha vida, para a minha família. Gratidão. Gratidão já de pronto por você estar aqui comigo. Muito obrigado por atender meu convite. Amém. Não, eu creio que o Senhor abre portas para nos permitir falar, né? Eu tenho algo da parte de Deus para falar para quem está aqui nos assistindo e eu creio que vai gerar fé, vai expandir sua visão para levar você a viver realmente aquilo que Deus quer que você viva. Excelente, não tem dúvida disso não. Bom, eu conheço o senhor já há um bom tempo, né, assim, da Videira. Já ouvi muito das suas histórias, seus testemunhos, né, sobre isso aí. E hoje o senhor está à frente dos empreendedores radicais ainda, não é isso? Isso. Está no mundo inteiro, em todas as igrejas videiras do mundo inteiro, né? Está sendo implantado, ainda não está em execução em todas, mas já são 11 países, 214 cidades. Uau! Onde os empreendedores radicais estão atuando. E aí nós temos uma vez ao ano que tem o... O Empreendedores Radicais é um trabalho que nós criamos para unir os empresários membros da igreja, para gerar negócios, para cooperar uns com os outros, compartilhar informações, ajudar mesmo, né? Como uma família. Eu sempre falo que nós não nos chamamos irmãos por causa de um título de um clube que a gente participa, porque de fato é o que nós somos. Somos irmãos. Então, se somos irmãos e temos o mesmo pai, nós temos que ajudar uns aos outros como família. Então, os empreendedores nasceu com esse propósito, né, de cooperar uns com os outros. E hoje está expandindo cada vez mais cidades. E aí, uma vez por ano, nós nos reunimos num evento grande, que é o seminário anual. E aí acontece, junto aí, uns 4.000 empresários todos os anos. Excelente. Bom, como eu disse, eu conheço um pouco da história do senhor, né, dessa trajetória. Mas como que tudo começou, essa questão de empreendedorismo na sua vida, assim? Como que o senhor entrou nisso? A dificuldade, né? A necessidade. Eu, com 11 anos, comecei a trabalhar para ajudar em casa, por causa da dificuldade mesmo, muito, muito difícil. Né? Minha mãe e meu pai separados, e ela nos criando, eu e meu irmão, em São Paulo. E aí, no meio de toda a dificuldade financeira, eu comecei a trabalhar para pegar toda a renda que eu conseguisse e ajudar em casa. E aí foram vários subempregos, né? Até que com 14 anos eu fui trabalhar com vendas, numa empresa grande de nível nacional, Editora Globo, e aí eu fiquei 16 anos trabalhando nela.
dos 14 aos 30. Nesse período, eu fui subindo, né, de vendedor para monitor, supervisor, gerente, e com 23 anos me tornei representante da Editora Globo. Há 20 anos atrás, eu assumi o escritório no Centro-Oeste, e aí foram, né, 5 escritórios, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Brasília e Palmas, 120 vendedores, uma estrutura muito grande de investimento, pontos de venda e tudo. Mas antes disso, já, além de estudar para fluir, né, naquilo que eu fazia, sempre tentando investir em alguma coisa para querer, né, crescer. E quando eu virei realmente empresário, assim, com toda essa responsabilidade, eu estava recém-casado, com um filho recém-nascido e virei empresário. Com 23 anos já com essa quantidade, juntando administrativo, tudo, quase 140 funcionários. Então, isso assim, em 2005, já com 300 mil reais de custo fixo mensal. Meu Deus. Então, era uma pressão muito grande, né? Então, é a necessidade. Isso em 2005. 2005. Aham. E já era esse o valor mesmo. Então, assim, a responsabilidade vai te esticar. E aí cabe você ir administrando isso, claro. Mas foi nesse contexto que eu converti, porque essa empresa, na verdade, o antigo dono dela conseguiu fazer um monte de coisa errada, e acumular muita dívida. E eu tive a feliz ideia de assumir essas dívidas todas e me tornar empresário nesse cenário. E em 2005 era R$1 milhão de dívida e 22 processos trabalhistas. E aí eu quebrei, foi uma dificuldade enorme, fui despejado, morar de favor na casa da minha sogra, recém-casado, meu filho tinha acabado de nascer, e no meio disso tudo foi onde eu converti. Tive um encontro com Deus, né, o Senhor mudou minha história, e aí Ele pagou as contas, organizou a vida, me tirou da casa da minha sogra, e aí depois a empresa voltou a crescer, e eu tive o que abrir mão depois para poder me tornar pastor, porque eu tinha uma clareza, logo depois da minha conversão, uma clareza, né, do chamado de Deus à minha vida para o ministério. E aí em 2012 para 2013 eu deixei tudo, né, essa empresa, esses funcionários, toda essa estrutura, eu tinha um sócio, abri mão, passei para ele e me tornei pastor em tempo integral, mas ainda empreendendo em algumas coisas que não demandasse a atenção, né, que eu pudesse focar no ministério. Legal, muito bom. Bom, eu sei que sua experiência é vasta na área também de vendas, porque empreendedor sem vendas, né, não existe, né? No total, juntando tudo, acho que já são, atuando, né, porque eu tiro o tempo que eu não atuei, mas acho que são 26 anos trabalhando com vendas. É muita coisa. É um bom tempo, né? É. O senhor comeu sobre isso, leu sobre isso, como é que foi? Não, mas na verdade, assim, eu decidi, né? Essa foi a decisão que eu tomei. Quando eu terminei ali o ensino médio, eu decidi não fazer faculdade, porque eu já ganhava muito bem como vendedor, e eu decidi fazer, entre aspas, a minha própria faculdade. Aí coloquei um alvo de ler, de estudar, de fazer curso, tudo, mas sempre sobre venda, gestão, empreendedorismo, liderança, né? Liderar pessoas. E aí eu comecei a ler 1, 2 livros por semana. Foi algo assim, bem intenso mesmo. E foram 5 anos e meio nessa rotina. Aí depois, com toda essa situação que eu enfrentei na minha conversão, eu mudei o foco, né, da literatura de vendas, essas questões, para a Bíblia, para tudo isso que eu precisava aprender, porque eu não sabia nada. E aí, mas mesmo assim, sempre continuei desenvolvendo habilidade. Porque eu creio que vendas esse negócio de nascer com talento, isso daí dura muito não. Você precisa desenvolver mesmo. Você tem que investir para ampliar a sua habilidade. Eu creio que a Bíblia diz, né? Que a Bíblia diz que se você puder, vende tudo que tem e adquire conhecimento, que vai valer mais do que o ouro e a prata. Mas que se você reconhece que necessita de sabedoria, pede para Deus que Ele te dá de graça. Então você vê que são coisas diferentes, conhecimento e sabedoria. Conhecimento você adquire, são ferramentas, habilidades para você executar algo. E ele vai permitir que você conquiste coisas, uma renda, um patrimônio. Mas é a sabedoria celestial que vai te ajudar a administrar isso que o conhecimento adquiriu. Então, sem a sabedoria, você vai conquistar, perde. Conquista, perde, e vive de altos e baixos. Mas aí, quando você busca a sabedoria de Deus, você consegue conquistar e manter multiplicando aquilo que Deus colocou em suas mãos. Muito legal. Esse dia eu vi uma definição, parece meio piegas, né? Sobre sabedoria e conhecimento. Sabedoria é você saber que tomate é uma fruta, né? Aliás, perdão. Conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta.
Sabedoria é você saber que jamais você vai pôr o tomate na salada de fruta. Né? Isso mesmo. Essa é uma boa ilustração. E mostra a diferença das duas coisas. Mas são poucas pessoas que realmente entendem isso. Eles acham que é só ler, estudar, que eles vão se tornar sábios. Mas a sabedoria é celestial. Você tem que reconhecer que necessita e pedir para Deus. Ele te dá a sabedoria. Você não adquire sabedoria. Você pode ficar experiente em algo, você pode acumular muito conhecimento, você pode ter muita bagagem, história de vida, mas não é cabelo branco e nem vivência que garante sabedoria. Não é mesmo. Tanto que você vê muito idoso fazendo tolice. A gente fala da crise da meia-idade, aí, os 40, 50 anos de idade, quantos homens não rebenta com tudo, abandona a família, quer voltar a ser jovenzinho. Então você vê que o tempo de vida não garante sabedoria. Precisa depender de Deus para isso. Certamente. E nem erros também garante que você vai ter sabedoria, né? Porque tem gente que erra a vida inteira e não aprende. Essa conversa de que aprender com os próprios erros é sabedoria, isso é ditado chinês. Não tem nada a ver com a Bíblia, não. A Bíblia é você reconhecer que não sabe, que não tem. Aí você pede para Deus e Ele te dá de graça. Mas aí você pede todo dia. Todo dia você recebe um pouco mais. Amém. Eu tenho provado disso. Bom, o senhor falou a respeito dessa caminhada no início, e no início, assim, logo na sua conversão, né, eu já ouvi algumas vezes, né, o senhor contando sobre isso, né, tive o prazer de acompanhar esse alguns momentos, e esse momento dessa quebradeira aí, né, porque o senhor teve esse momento de apogeu, né, e de lidar com esse tanto de pessoas. Com vendas, eu, você tem noção, com 16 anos de idade, isso muito tempo, hein? 28 anos atrás. Eu já ganhava 6 mil reais por mês. E o salário mínimo era 200 reais. Então eu ganhava 30 salários mínimos com 16 anos de idade, trabalhando com vendas. E isso mudou a realidade da minha família, mudou tudo. E me deu a independência, vamos colocar assim, né? Porque daí eu fui emancipado e fui morar sozinho. Com 16 anos fui viajar ao Brasil, morei em 14 estados até chegar em Goiânia. Sempre trabalhando com vendas na Editora Globo. E aí aqui eu vim para ficar só 2 meses, e era o meu plano, mas um pouco antes de eu ir embora eu conheci uma baixinha, apaixonei nela, e não fui embora mais, e tô com ela até hoje, graças a Deus, a mãe dos meus filhos. E você vê que Deus tinha um propósito para mim aqui nessa cidade abençoada. Amém. Bom, eu quero que você fale um pouquinho mais sobre essa questão dessa virada, né? Que você fala que logo quando saiu dessa área das editoras, né? Da Globo, enfim, o senhor teve essa virada aí, onde o senhor teve esse encontro com Deus, né? Que saiu, foi onde Deus... Não, na verdade eu converti ainda com a empresa, e ainda fiquei depois mais 9 anos com ela, 8 anos, com a empresa já crente, envolvido na igreja, tudo, porque é um processo, Deus vai fazendo um processo na nossa vida. E nesse tempo Deus restaurou, né, as finanças, organizou tudo e prosperou novamente. Então quando eu saí, estava na melhor fase, realmente estava ganhando muito bem. Saí para ganhar 1/10 salário de pastor, literalmente o dízimo que eu dava virou meu salário. Mas isso totalmente em paz, junto com a minha esposa, uma decisão tomada na presença de Deus. Mas com essa visão, né, de que eu poderia me envolver com alguma coisa que não tomasse a minha atenção, né, porque a prioridade é o ministério. Amém. Mas eu ainda quero que o senhor fale um pouquinho mais, só que daqui 1 minuto a gente vai faturar, a gente já volta. Eu quero que o senhor fale um pouquinho mais sobre qual o conselho que o senhor dá para esse empreendedor, para esse empresário que está nos assistindo, de como sair desses momentos difíceis aí, como encarar esses momentos de transição, tá bom? É 1 minutinho, dá tempo de você chamar aí as pessoas que você ama, você sabe que precisa de ouvir uma palavra aí de incentivo, de direção, de sabedoria. A gente já volta já com o pastor Rafael.
que as pessoas sentem falta. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Estamos de volta com o Pode Empreender e hoje com ele, empresário, pastor da Igreja Buriti, pastor Rafael Almeida. Pastor, ele estava falando agora há pouco dessa virada. O senhor falou rápido, né? Que teve um momento de transição, onde teve o dono anterior da empresa que o senhor havia adquirido, essa aquisição aí, deixou muita bagunça, o senhor chegou a quebrar, né, nesse momento. E aí, assim, eu quero que o senhor deixe aqui hoje agora, para o pessoal que está nos ouvindo aqui, algumas dicas de como encarar esses momentos de transição, esses momentos de dificuldade, que a gente sabe que isso é um histórico. Sim. E não é privilégio apenas do senhor, é de todo empreendedor e empresário, né? Eu acredito que uma das coisas que a Bíblia nos mostra é que nós temos que nos alegrar nas tribulações, porque a provação da nossa fé, uma vez confirmada, vai produzir para nós perseverança, experiência e esperança. Perseverança, porque uma vez que você já enfrentou um problema, quando você estiver diante de outro, você não vai desistir, você vai perseverar. Experiência, porque você já sabe o caminho que você percorreu e como você deve fazer de novo. Mas a esperança, que é a última coisa, é justamente poder usar esse testemunho para gerar fé e esperança no coração de outro. Então, se você está nos assistindo, está enfrentando problemas, tenha esperança. Deus vai mudar a sua história assim como mudou a minha. O que eu aprendi, né, que ficou na experiência, é que nós temos uma capacidade muito grande, muito maior do que a gente imagina, para fazer as coisas. E isso é um problema. Por quê? Porque nos torna independentes. Aí a gente sai fazendo, porque eu sei como que faz, eu estudei, eu já trabalho nisso há muitos anos, eu fundei essa empresa, e aí você vai lá, põe a mão e sai fazendo. Mas não é assim que você deve viver. A Bíblia fala para nós sermos totalmente dependentes de Deus. E o problema, eu acho, da maioria dos empresários é justamente a pressão. Por quê? Porque tomar decisões traz pressão. Você vai tomar uma decisão que vai impactar a vida de outras pessoas, você vai demitir alguém, contratar alguém, fazer um investimento, abrir ou fechar um negócio, tudo isso gera muita pressão. Então, como que você dissipa essa pressão? No mundo. Aí vão encher a cara, vão ter um happy hour na sexta-feira para desestressar, para aliviar a pressão. Alguns acham que em vários outros subterfúgios ali que ele vai conseguir aliviar. Mas tá errado, porque no final só vai produzir uma bomba relógio que a qualquer momento vai estourar. Sim. Então você tem que aprender a depender de Deus. Como que faz isso? Você pode me perguntar, é muito simples. Você pergunta para ele. Porque o Deus que cura os mudos não tem problema para falar. Se você perguntar, ele vai te responder. Aí você tem que saber só fazer as perguntas certas. Você não tem que perguntar para Deus como se ele fosse um funcionário seu. Você questionando, né, colocando prazo. Olha, Deus, se você não fizer até amanhã, então eu vou fazer. Isso daí não vai colar. Você não vai conseguir gerar urgência no coração de Deus. Deus não vai ficar lá, meu Deus, eu tenho que correr aqui, senão ele vai fazer ele sozinho. Não, Deus vai deixar você fazer. Até que você pare com essa bobagem e dependa dele integralmente. Então, quando você depende de Deus, você coloca os assuntos diante dele, e ainda que você não ouça a voz dele audivelmente, a Bíblia diz que a paz em nós é o árbitro. Então, o que você tem que fazer? Orar cada uma das opções. Então, eu vou fazer esse investimento. Então, eu vou orar 2 vezes. Eu vou orar uma forma investindo. Senhor, eu vou investir, eu vou entrar nesse negócio, eu vou pôr esse dinheiro. E a outra é, não, eu vou rejeitar esse investimento, eu não vou entrar nisso. E aí você vai avaliar no seu interior o que você está sentindo. Paz ou incômodo. Em qual das 2 opções você sentiu paz? É nessa que Deus está. Porque a paz em nós é o árbitro. A paz é gerada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele tem informações que nós não temos. Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Certamente. Então, eu, numa ocasião, posso dar um testemunho? Deve, por favor. Numa ocasião, eu tive uma proposta de um cara assim, bilionário, para montar um negócio em sociedade comigo.
E eu não conhecia muito bem, só de ouvir falar, tinha encontrado uma vez apenas, mas um amigo em comum me indicou e ele fez uma proposta, ele ia investir todo o capital para a abertura de uma empresa, ia garantir o funcionamento dela, o custo dela, e uma renda mensal para mim de R$50 mil por mês, em 2011. Olha só. É muito dinheiro. Eu sei que para vocês isso não é nada. Mas ele ia garantir isso e ia investir para que a empresa crescesse. E eu teria participação de tudo isso. E eu estava assim, embriagado com a coisa. Falei, não, o negócio desse aqui é de Deus demais. E aí, por fim, eu não tinha nem orado. Eu estava já entrando na coisa, fiz várias reuniões, mas Deus chamou minha atenção, justamente dessa independência. E quando eu fui realmente orar, eu perdi a paz assim, totalmente, me deu um incômodo, até passei mal. Aí eu falei, oh Deus, então eu vou orar outra opção, vou orar como se eu fosse rejeitar então esse negócio. Aí a alegria voltou, falei, oh, então é para eu rejeitar. E aí na hora que eu liguei pro cidadão para dar notícia, né, tentei marcar pessoalmente, ele estava viajando, eu falei, olha, então eu vou ter que te dar a notícia por telefone. Eu resolvi, eu não vou entrar mais nesse negócio. E ele, como não? A gente já reuniu várias vezes, já preparei tudo. Falei, pois é, mas eu orei. E eu senti que não é pra mim esse negócio. Aí ele falou, orou? Peraí, você é crente? Falei, nossa, o cara nem sabia que eu era crente, não, a coisa tava ruim. Aí ele falou, você é crente? Odeio crente, raça maldita, desse jeito. Deus, que é isso? E ele falou, quem você pensa que é pra falar não pra mim? Eu vou destruir você desse nível. Aí, como diz o eu fiquei valente. Eu falei, então você vai lá, faz o seu melhor. Não faz de qualquer jeito, não. Já que você vai me destruir, vem com força. Porque Deus vai me proteger. Se você der conta de ganhar dele. E aí, nunca mais tive notícia desse cidadão, nunca interferi em nada na minha vida. Mas ali ficou evidente, né? Eu nem conhecia. Tava fazendo uma sociedade com o capeta. Mas você vê o tanto que a gente fica embriagado, porque tem coisa com uma aparência muito boa. Então você olha um negócio, um investimento, uma oportunidade, vestido sempre numa embalagem muito boa, você nem pergunta para Deus, você já sai resolvendo. Mas tá errado. Nós temos que depender dele, orar, perguntar as coisas para ele e respeitar a impressão do nosso espírito que ele gera, gerando paz ou não. Mas às vezes ele pode usar um pastor num podcast para falar com você, ele pode usar uma pregação no culto, um texto da palavra, ou ele pode falar audivelmente com você. A grande questão é, ouça, diferente da forma que ele estiver falando, dê ouvidos, não vá na direção contrária, porque não vai dar bom. Excelente, você viu que o programa promete muito, já está muito bom e vai continuar sendo ainda muito bom, tenho certeza disso. Pastor, o senhor tem uma vasta experiência com empresários, né? Hoje o senhor está à frente de um movimento aí, já tem um bom tempo. 15 mil empresários no total. Já há quantos anos já? 13 anos vai completar agora. Então, além de todo o conhecimento que o senhor tem da prática, da vivência, ainda tem essas experiências também que o senhor tem com esses empresários, né? Nos seus dias a dias, que alguns até o senhor fez até mentoria, não é para seguir, ou até hoje faz mentoria, né? Não, não consigo, mas é por causa de agenda. Aí fiz muito. Muita mentoria com empresários. Então, eu quero que o senhor compartilhe conosco, então, algumas histórias, alguns cases que o senhor sabe que o senhor acompanhou do início, meio e fim, ou num determinado momento onde a decisão era muito importante e o senhor viu ele sair de A para B e realmente foi algo assim que foi mudança de vida. Ontem eu estava dando testemunho de um irmão para um outro, conversando ontem, justamente gerando fé no coração do outro. Então só vai segurar um minutinho agora aí para o pessoal gerar essa expectativa. Isso foi ontem, se quiser saber agora, acompanhe no próximo bloco. Nós vamos faturar agora, ok? O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Seja muito bem-vindo à Vita Lux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe.
Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta com Pode Empreender e hoje eu estou aqui com meu amigo, que é pastor da Videira Buriti, já foi meu pastor inclusive, um grande empresário, que tem experiência com grandes empresários também. E o senhor pastor, nós terminamos o último bloco, o senhor falando que eu fiz um desafio aqui de o senhor contar alguns cases, né, que o senhor acompanhou aí de empresários, nas suas mentorias e como pastor. O senhor disse que ontem mesmo estava aconselhando um empresário sobre isso. Ontem eu contei a história de um outro irmão para esse que eu estava conversando ontem para gerar fé, porque eu acho que testemunho é bom para isso, gerar fé no seu coração, que se Deus fez na vida do outro, vai fazer na sua também, com certeza. E aí eu estava compartilhando com esse que eu conversei ontem, a história de um irmão que ele, sim, saiu da extrema pobreza, aquelas coisas assim, que não tinha como dar certo, estudou nas piores escolas, aquela coisa assim, tinha nenhum mérito nele mesmo, mas Deus mostrou para ele um tesouro escondido e ele criou um sistema, um programa de computador há muitos anos atrás, se não me engano foi em 2000, 2001, alguma coisa assim, e foi um case, porque em poucos meses ele vendeu esse negócio por 200 milhões de dólares. De dólares. Uma empresa de tecnologia, né, alemã, se não me engano, que adquiriu. E ele ficou muito rico e foi, só que ele não era crente. Aí ele foi gastar e viver aquela coisa toda, jovem, e rodou o mundo e torrou muito dinheiro. No final entrou em depressão. 10 anos depois, 10 anos curtindo a vida doidada, estava numa depressão profunda e tudo, e nesse contexto ele foi evangelizado e converteu. E aí restaurou as emoções, a alma, a mente, tudo isso, e aí ele continuava rico. Mas agora com Deus. E aí ele solteiro, já estava ali com seus 35 anos, solteiro ainda. E aí logo depois que ele converteu, 2 anos depois, ele casou. E aí é engraçado porque ele casou, viajou um mês de lua de mel, vários países, gastou muita festona, né, aquela coisa toda. E aí quando ele voltou para casa, ficou uma semana ali em casa com a esposa perguntou, e aí, que dia que você vai trabalhar? Aí ele falou, não trabalho, eu vivo de renda, o dinheiro está aplicado, tem investimento. Ela falou, não, você vai ter que arrumar um tempo pra você fazer. Eu não dou conta de homem em casa o dia inteiro. Você tá o tempo todo aqui dando palpite em tudo. E aí ele se viu forçado a empreender novamente, né? A ter alguma ideia, e ele foi pesquisar. E aí ele contando pra mim que ele ia pra uma cafeteria e ficava lá mexendo no computador, pesquisando e tal, esperando o tempo passar. E aí ele viu uma necessidade de um sistema também, né? Porque ele formou nisso. E começou a desenvolver, começou a contratar outros programadores, coisa de 2, 3 meses depois, ele já estava com 60 programadores envolvidos no projeto, de vários países, né, tudo pela internet. E aí, por fim, ele criou um outro sistema, isso há já uns 10 anos atrás, esse segundo sistema que ele criou, e começou a desenvolver essa ideia. Por fim, ano passado, ele dando testemunho para nós, numa reunião que eu participo, né, tipo uma confraria de grandes empresários e líderes de um movimento de empresário cristão, ele dando testemunho que ele tinha acabado de vender no ano passado 12% dessa empresa por 260 milhões de dólares. É absurdo, né? 1 bilhão e quase milhões de reais. A segunda ideia que ele teve é a segunda multimilionária, né? Então ele continua sendo dono de 88% da empresa, que vale mais de 2 bi de dólar, né? E está extremamente capitalizado, feliz, cumprindo propósito. Hoje já é pai, 3 meninos, envolvido na igreja. Então você vê da onde que Deus tira as pessoas, porque tirou ele realmente da extrema pobreza e deu para ele 2 ideias. Que às vezes a gente acha que Deus não faz isso, mas lá em Isaías 45 a Bíblia diz, né? Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Então tem coisas que Deus revela para você, mas para isso você tem que pedir para ele, orar e estar atento para aquilo que ele vai colocar diante de você. Excelente, uau, que história, hein?
Essa daí essa é um dos meus amigos mais ricos. É? Um dos. Esse, além de riqueza financeira, ele tem uma riqueza de testemunho, de história. E é uma grande bênção na vida da igreja. E tem outros testemunhos, posso contar? Claro, por favor. Tem um outro irmão também que eu trouxe para testemunhar. Esse que eu falei agora, eu quero trazer no próximo Seminário dos Empreendedores, para ele falar essa história toda pessoalmente. Mas um outro que eu já trouxe, o Reinaldo, ele também é uma história chocante, porque ele criou um negócio do zero, nunca tinha mexido com isso, e criou um negócio para mexer com frango. E começou a ganhar dinheiro com isso, e ganhou muito dinheiro com isso. E aí, por fim, ele criou um abatedouro, né, e foi comprando outros, e por fim ele ficou muito rico. E aí ele vendeu essa operação por 120 milhões, se não me engano, há muitos anos atrás, e mudou de estado e foi empreender em outra área, com porco, suíno. E aí ele entrou nessa área e começou a atuar, e já agora ele capitalizado, né, porque tinha vendido a operação de frango, e aí ele logo ele estava batendo 4 mil porcos por dia. Você ter noção do tamanho da operação que virou. Mas ele teve um problema muito grande, uma falcatrua que fizeram, uma maracutaia realmente, para quebrar a empresa dele. E ele, literalmente ele foi embora para casa com esse veredito, que a empresa estava quebrada, ele tinha perdido todo o patrimônio dele por causa de tudo isso, né? Não vou entrar nos detalhes, que é muitos detalhes. Mas aí ele tinha quebrado, tinha perdido tudo. Literalmente, todo o patrimônio dele, tudo empenhado, né, com a empresa junto, e com esse golpe que ele sofreu, ele foi assim, pro zero, na verdade não, pro negativo, né, totalmente endividado. É. E aí ele entrou em crise, aquela pressão enorme nesse final de semana e tal, e no domingo ele juntou com a esposa, desesperados realmente a situação, e ele percebeu, ele falou, eu tô aqui desesperado, mas já estava nem cogitando ir pro culto, nada, mas eu tô errado, né, eu não vou mudar, eu vou pro culto, vamos pro culto e tal, não vou ficar aqui ruminando isso, eu tô endividado, perdi toda a riqueza, mas é o mesmo Deus que me deu, ele pode me dar de novo e tal, e foi pro culto, e chegou lá, sem ninguém saber da situação, a palavra, ele fala, né, aquela palavra foi para mim mesmo e tal, até os exemplos. E ele voltou do culto cheio de fé, de esperança. E na manhã seguinte, saiu uma notícia de uma mega operação da Polícia Federal e tal, e prendeu todos os envolvidos que deu o golpe nele e restituiu a empresa para ele. A empresa que ele foi na sexta-feira totalmente quebrado, endividado, ele estava com ela de novo na mão, e aí, imediatamente, ele já retomou o controle da empresa e tudo, e aí já fez uma negociação que deu certo, mais uma que estava na mesa, e por fim chegou um grupo grande querendo comprar, e com uma semana que ele recuperou a empresa, ele vendeu ela por 400 milhões de reais. E veio para cá dar o testemunho no Seminário dos Empreendedores na semana seguinte dele ter feito essa negociação. Tanto que eu tive que mudar, porque eu ia apresentá-lo como dono da empresa à tarde, e falou, não sou mais dono dela, vendi, o dia está na conta, recebi a vista. Então isso também pode gerar fé, porque às vezes você está diante de um problema, um abismo, que você fala, agora minha vida acabou. Quantos irmãos não vejo falando isso? Né? Não, agora desmoronou tudo, agora acabou tudo. Mas acabou para quem? Baseado nas forças de quem? Porque se você colocar sua vida nas mãos do Senhor, e é Ele que cuida, para ele nunca vai acabar. Então deixa ele cuidar, ele tem as formas dele de restaurar, restituir, né, de fazer novo todas as coisas. Então você tem que crer. E não tem jeito de você relacionar com Deus sem ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa questão da agradar não é no aspecto de fazer Deus feliz, mas é de acessá-lo. É impossível você ter acesso àquilo que ele pode fazer por você sem você crer. Que ele faz antes de você ver, sem ter explicação. Essa é a fé, é você crer sem ver. Essa é a esperança total convicta, sem dúvida. E quando você vive por fé, você nunca vai se arrepender por crer. Amém. Você viu que o programa está ficando cada minuto, a cada segundo melhor ainda. Então nós vamos agora com um breve intervalo de 1 minutinho só para faturar. E você ainda tem a oportunidade de convidar alguém. Convida seus familiares, seus amigos. Logo a gente volta. É 1 minutinho só, a gente já volta.
Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com Pode Empreender e hoje eu estou aqui com meu grande amigo, pastor Rafael, e ele que é pastor da Videira Buriti. Hoje ele está compartilhando aqui conosco. No bloco passado ele falou sobre alguns cases. Você não assistiu, depois você volta e assiste. Mas eu tenho certeza agora, fica conosco, a gente está indo para o finalzinho. Vamos lá, pastor. Me fala aí dessa experiência que o senhor tem, dessa vivência com o senhor e com as empresas que o senhor trabalhou, liderou, e com os empresários também que o senhor lida até hoje, né? O que o senhor me diz com relação, por exemplo, à importância da venda de uma empresa? Na verdade, assim, muitos empresários, eles acham que o importante é tudo estar organizado. E é mesmo, claro, não, uma coisa bagunçada não vai prosperar, mas tem que focar em vender. Porque se não vender, pode estar organizado tanto que for, se não entrar dinheiro, vai quebrar. Então você tem que dar um foco maior sempre em trazer recursos. Eu vejo muitos irmãos, já aconselhei muitos, que o foco dele total é cortar custos, diminuir custos. Não, eu tenho que gastar menos. E aí a energia que você está gastando para administrar problemas e cortar custos, você deveria estar gastando ela, investindo ela em trazer recursos. Então minha dica para você é: coloca 80% do seu tempo, todos os dias, no seu tempo de trabalho, 80% dele para trazer recursos. E 20% para administrar esses recursos, o ambiente, essas coisas. Você vai ver que aí você vai ter depois capacidade até de contratar gente para te ajudar a administrar, para que você possa trazer cada vez mais recursos. Acho que essa é uma dica valiosa. Certeza. E o senhor, inclusive, tem livros, né, sobre vendas, né? Tenho um total de 7 livros lançados, um só sobre vendas. Chama Revolução nas Vendas. E os outros com essa perspectiva de gerar fé, dependência de Deus, expandir a visão. Mas eu posso falar também uma outra coisa que eu costumo falar para todo mundo que quer vender algo, é que é muito ruim você querer vender aquilo que você não compra. Mas é muito mais ruim você saber que a coisa é ruim, não presta, e você querer enfiar nos outros, né? Você querer tomar dinheiro do outro. Então não faça isso, não vale a pena, acredite. Estou falando porque eu vejo muitos casos. Você não acredita, você sabe que o que você está oferecendo não é bom. Mas no desespero, atrás da renda, você descarta aí a ética, o caráter, para trazer a venda. Não faça isso. O melhor para você é dormir em paz. Mas saber que também quem comprou de você também está em paz. Todo mundo feliz. Porque eu acho que essa daí é a ocasião para gerar a melhor venda, que é a venda por indicação. Porque quando você atende bem, quando você vende algo que realmente é relevante, que abençoou a pessoa que comprou, inevitavelmente ela vai te indicar para outros. É a venda mais barata que você pode fazer e a mais fácil de fechar, fruto de uma indicação. Certeza. Eu estou, assim, aprofundando um pouquinho mais, que eu sei que o senhor tem conhecimento vasto nessa área, né? E o marketing? Qual que é a importância do marketing para uma empresa, do seu ponto de vista hoje? Isso daí eu costumo também falar sobre esse assunto. Eu sou intrometido em muitos assuntos, mas é porque eu também gasto muito dinheiro com isso. Claro. Eu acho que você não pode transmitir uma ideia que depois você não consiga sustentá-la. Vejo também muitos irmãos errando nisso. Por quê? Porque ele divulga algo que ele não consegue atender. Ele não tem capacidade para isso, estrutura para isso, e aí ele acaba tendo um problema. Então crescer mais do que você dá conta, acredite, quebra mais empresa do que o inverso.
Então você não pode vender mais do que você dá conta de produzir, você não pode trazer muita demanda sem conseguir atender. Então você tem que medir sempre o cálculo do seu investimento em marketing, proporcional à sua capacidade de administrar os clientes e a demanda que vai ter. Né? Porque senão você vai ter um problema, você vai estar trazendo o cliente para sair falando mal depois, porque não foi bem atendido, não recebeu no prazo. Então aí você tem prestadores de serviço, por exemplo, né? Não vou ficar dando profissões aqui específicas, mas alguns é uma tristeza, porque ele não tem compromisso com a verdade, ele fala um prazo, mas assim, se der. Mas isso é muito ruim, porque gera um mau testemunho. E o inverso vai produzir algo muito bom na sua vida. Você tem um bom testemunho de caráter, que vai glorificar a Deus, mas que vai trazer muitos outros clientes para você também. Verdade. Pastor, infelizmente, assim, passou muito rápido, né? A gente está caminhando para o finalzinho mesmo agora, né? Infelizmente, passou muito rápido, porque o assunto foi só fluindo, né? O que o senhor deixa para esse pessoal que está nos assistindo hoje? Quero falar para você que está nos assistindo, você tem que valorizar o poder de um suspiro. Fechar os seus olhos por um momento durante o dia, suspirar na presença de Deus, clamando por socorro às vezes, ou agradecendo por algo. Mas um momento, um suspiro, oh Senhor, só isso, acredite, tem muito valor. Por quê? Porque vai expandindo seu relacionamento com Deus. Não queira depender, viver, né, por fé, depender de Deus, se você não conversa com Ele. Então valorize, nem que seja um suspiro. Mas na medida que a maturidade vai vindo, o amor vai aumentando, a revelação vai crescendo, seu relacionamento com Deus também vai avançando. E aí você vai aumentando o bate-papo com Ele, porque quanto mais você falar com Ele, mais também você vai ouvi-lo. E aí mais sucesso você vai ter, mais alegria, mais paz, mais realização. Então eu quero finalizar falando algo. Com certeza, Deus tem um propósito para a sua vida. Ele não quer você para lá e para cá testando as coisas. Então Ele quer direcionar você, pergunta para Ele vai te responder. Excelente, pastor. Hoje o senhor está com algum projeto, alguma coisa que o senhor quer, de repente, deixar para nós aqui hoje? Eu vou fazer propaganda. Propósito Bank. É o meu principal negócio hoje, que eu investi energia, oração, tempo, recurso, justamente com o alvo de criar um banco e uma subadquirência de crédito, né, as maquininhas de cartão, para juntar todo mundo que empreende com foco no propósito, no reino. Porque os bancos de hoje, maquininhas que existem, infelizmente, eles usam o lucro que a gente dá para investir em pautas esquerdistas, para destruir família ou culturais, mas que no final só gera morte. E nós não, nós queremos expandir o reino, alcançar vidas, abençoar você. Então, o único banco que tem uma plataforma de ensino, com mais de 1000 conteúdos para quem é cliente, para poder aprender sobre vários assuntos empresariais, mas também da família, né, para a vida cristã. Então, procura lá, Propósito Bank, no Instagram, você vai descobrir quem nós somos e vai se tornar nosso cliente. Excelente, excelente. E quem quiser também seguir o senhor lá nas redes de... Rafael Almeida Play, lá no Instagram, no YouTube, vai lá que tem muito conteúdo para abençoar a sua vida. Pastor, muito obrigado mesmo. Eu me senti muito honrado de estar aqui com o senhor. Foi um momento muito precioso, de grande aprendizado. Obrigado mesmo, eu me coloco à minha disposição. Se precisar de mim, pode contar comigo. Eu tô aqui para te servir. Repito mesmo, estou aqui também para servir. Vamos brigar para ver quem serve mais. Conta comigo. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Então você que nos acompanhou, se você ainda não nos segue aí no Alô TV Brasil, no YouTube, nos siga, compartilhe esse conteúdo. Eu tenho certeza que vai abençoar, vai ajudar muitas pessoas. E eu continuo por aqui, não pode empreender. E como eu sempre digo, com fé, com esperança, determinação, pode sempre empreender. Grande abraço e até a próxima. Valeu!